A Idade Média teve início na Europa com as invasões bárbaras, no século V, sobre o Império Romano no Ocidente. Essa época vai até o século XV, com a retomada comercial e o renascimento urbano. A Idade Média é caracterizada pela economia ruralizada, enfraquecimento comercial, supremacia da Igreja Católica, sistema de produção feudal e sociedade hierarquizada. Na Idade Média prevaleciam as relações de vassalagem e sucerania. O sucerano era quem dava um lote de terra ao vassalo, e o vassalo oferecia ao senhor, ou sucerano, fidelidade e trabalho, em troca de proteção e um lugar no sistema de produção. As redes de vassalagem se estendiam por várias regiões, sendo o rei o sucerano mais poderoso. A economia feudal baseava-se principalmente na agricultura, e também as trocas de mercadorias eram comuns. Existiam moedas, mas eram pouco utilizadas. Na Idade Média existiam 3 tipos de sociedades: clero, nobreza e camponeses, ou servos. Clero eram os que oram, nobreza os que guerreiam, e camponeses os que se ferram. Na Idade Média, a igreja dominava o cenário religioso. Ela influenciava a merda toda, o modo de pensar, a psicologia e as formas de comportamento na Idade Média. A igreja também tinha grande poder econômico, pois possuía terras em grande quantidade, e até mesmo servos trabalhando nelas. E naquela época também existiam monges, e eles viviam em mosteiros, e eram responsáveis pela proteção espiritual da sociedade. Passava grande parte do tempo rezando e copiando livros e a Bíblia. A queda feudal se iniciou a partir das Cruzadas, que foi um movimento para retomar territórios sagrados, como por exemplo Jerusalém. Uma das grandes consequências das Cruzadas foi a reabertura do mar Mediterrâneo, que estava sob domínio árabe. As comercializações de produtos com o Oriente a partir da abertura do mar Mediterrâneo foi um fator determinante para a queda do sistema feudal, com o aumento das rotas comerciais. Ainda que do ponto de vista religioso elas não tenham atingido muitos objetivos, as cruzadas favoreceram o desenvolvimento comercial, pondo um fim à dominação árabe no mar Mediterrâneo. O renascimento comercial favoreceu as trocas comerciais, aumentando a economia e gerando um sistema capitalista. Em meados do século XIV, a falta de higiene e de condições favoráveis de vida foram determinantes para que a peste atingisse grande parte da população. Assim, a diminuição de mão de obra caiu drasticamente, revelando um pouco da crise feudal que se iniciava. A peste negra se espalhou rapidamente, ocasionando grande epidemia. Alguns historiadores acreditavam que essa epidemia dizimou aproximadamente 1/3 da população europeia. A Guerra dos 100 Anos aconteceu na Idade Média, entre os anos de 1337 e 1453. E não, ela não durou 100 anos, ela durou 116 anos. Esta guerra envolveu os reinos da França e Inglaterra. Foi a principal e mais sangrenta guerra europeia do período medieval. Esse conflito entre França e Inglaterra teve como uma de suas causas a disputa pela rica região de Flandres, onde se desenvolvia a manufatura de lã e várias atividades comerciais. Essa longa guerra prejudicou a economia da França e da Inglaterra, prejudicando grande parte da nobreza feudal. Após seu término, a autoridade do rei estava fortalecida, o que mais tarde possibilitou a formação de monarquias centralizadas.